Triste? Tá desanimado? Quem tá desanimado, diga glória a Deus. Tem crente ligado na casa. Agora, quem acredita que Deus é um Deus de milagre, diga aleluia. Quem acredita que hoje é a tarde da tua vitória, diga glórias a Deus. Aleluias. Me sinto muito feliz e muito honrado de estar aqui nesse lugar. Agradeço ao evangelista Yuri pelo convite, pela confiança, também ao pastor Maicon Balbino, por permitir que estarmos aqui nesse lugar. Fazemos parte da igreja ali do pastor Cleiton, aqui no Partido Alto, a igreja Avivar em Cristo. Estamos debaixo da bênção do nosso pastor, inclusive daqui a pouco deve estar chegando aí atrasado, mas está chegando, glórias a Deus. Aleluias, e me faço acompanhado de Wesley e Evelyn. Wesley foi esse que ministrou aqui, Evelyn, a esposa dele, que está ali atrás junto com ele. Marcele, acabei de te ver aí, glórias a Deus. A Adriele, que está escondidinha ali, aleluias. A mãe deles também, que está ali com a gente, glória a Deus, aleluias. Me faço também acompanhado da minha belíssima esposa, glórias a Deus. Missionária Rayane, glórias a Deus. Eu costumo dizer que ela é a mulher mais linda dessa terra. E quando a gente chegar na glória, vai ser a mais linda da glória também. E isso tudo é para honra e glória do meu nome, porque é minha, tá? Deus já me deu. Deus é bom comigo. Glórias a Deus. Também a Ellen está nos acompanhando, essa jovem que onde a gente vai, tá com a gente. Glórias a Deus. A mesa de oração, obrigado por estar aqui intercedendo pela minha vida. E sem mais delongas, quem quer ouvir a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo de número 4, glórias a Deus, no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 4, aleluias e glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus. Aqueles que acharam, diga glória a Deus. Se alguém não achou, diga misericórdia. Eu acho que eu ouvi misericórdia. Mas a gente não abandona ninguém, a gente não deixa ninguém para trás. Não, isso aqui é profético, a gente não vai deixar ninguém para trás. Ninguém vai ficar para trás. Todo mundo vai chegar junto. Glórias a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Zênio, acabei de te ver aí, meu amigo. Glórias a Deus. Há um tempo atrás estive lá ministrando a palavra na igreja dele também. Foi bênção do Senhor. Glórias a Deus. Sem mais delongas, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Quero ler somente o verso 3 e o 4. E a gente vai, ao decorrer da história, mencionando os outros versículos. Diz assim: E ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Se tiver alguém perto de você, sacode ele aí agora, dá uma balançadinha nele aí agora, até arrancar dele um glória a Deus, até arrancar dele um aleluia. Balança ele aí, para ver se ele está vivo ainda, se tem alguém vivo aqui. Diga para ele assim: às vezes para Jesus é necessário chegar aonde ninguém quer ir. É necessário ir aonde ninguém pode chegar. Glórias a Deus. Esse texto qual nós mencionamos, ele fala acerca de uma mulher. Essa mulher, o qual é muito mencionada, é muito pregada. Você já ouviu diversas vezes falar sobre a mulher samaritana. Você já ouviu diversos pregadores usar esse texto e usar diversas vertentes ou diversas visões para poder entregar a mensagem de Deus sobre isso. E seria eu, talvez, egocêntrico demais, dizendo que traria algo novo para a tua vida, dizendo que traria algo surpreendente
surpreendente, mas eu quero dizer que o que eu vou trazer, talvez já tenha ouvido, mas talvez você não tenha aplicado ainda sobre a tua vida, e talvez seja necessário para alguém aplicar coisas antigas que até hoje não aplicou, mas já ouviu diversas vezes. É Deus dizendo para alguém aqui, que talvez o segredo para a tua vitória, você já sabe, você somente ainda não ativou algumas coisas que estão desativadas sobre a tua vida. A Bíblia diz que é necessário para Jesus ir da Judeia para a Galileia. Só que só existiam 2 caminhos para ir da Judeia para a Galileia. Um dos caminhos era passando pela Samaria, ao qual demoraria cerca de 3 dias para chegar aonde Jesus tinha que chegar. Só que existia um outro caminho, e esse outro caminho era o caminho qual os judeus escolhiam. Você bem sabe que judeu e samaritano não batiam de frente, judeu e samaritano não se gostavam, judeu e samaritano um rejeitava o outro, e por isso todo judeu escolhia percorrer o caminho mais distante, o qual era beirando o Jordão, o qual demorava cerca de 5 dias para chegar até aonde ele iria chegar. Só que Jesus surpreende a todos nós fazendo alguma coisa que é diferenciada. Que coisa é essa diferenciada? A Bíblia diz que para Jesus era necessário chegar em Samaria. Para Jesus, como um judeu que sabia, conhecia a história, conhecia o costume, mas para Jesus era necessário ir até Samaria. Por que era necessário chegar a Samaria? Porque tinha gente que não ia até Samaria, mas em Samaria há pessoas necessitadas de ouvir uma palavra. A Bíblia diz que Jesus decide atravessar por Samaria. Só que chegando num certo ponto, o texto vai dizer que chegando próximo à cidade de Sicar, Jesus vai despedir os discípulos, dando uma ordem a ele, dizendo para os discípulos: precisamos comer, precisamos de alimento, estamos sem. Vai e compra alimento na cidade mais próxima. Mas Jesus, aonde tu vai ficar? Eu vou ficar aqui nesse poço. Vocês voltando vão me encontrar aqui, porque Jesus é assim, ele pode até te ordenar ir a alguns lugares sozinho, sem te acompanhar, mas ele não deixa você sem uma direção para quando voltar. Jesus já está ativando algumas coisas aqui. Tem gente que saiu de próximo de Jesus, só que saiu de próximo de Jesus e até tem a informação de para onde tem que voltar. O problema é que não voltou para a posição onde não deveria ter esquecido. Porque o problema não é sair. Não existe ninguém que seja super-homem espiritual que nunca tenha se sentido fraco a ponto de deslizar ou bambear. Mas o problema não é deslizar ou bambear. O problema é saber para onde tem que voltar e não voltar para o lugar que tem que ser. Glórias a Deus. O texto diz que Jesus está num poço. Poço esse, como eu já disse, próximo à cidade de Sicar. Interessante é que nesse poço, por volta da 6ª, a saber, meio-dia, vem uma mulher buscar água nesse poço. Uma mulher que ela era rejeitada pela sociedade, rejeitada por aqueles que cercavam ela. Por isso, ela não acompanha as mulheres no horário como era de costume. O horário do começo da manhã, quando o sol ainda era bem mais fraco, estava muito mais fresco para buscar água. Mas essa mulher, ela vai para um ambiente de dificuldade, porque todo mundo já buscou o que queria e já levou para casa. E ela sozinha tem que ir buscar para levar para casa
casa dela. Não somente ela tem que ir buscar sozinha, como quando ela chega no poço, todo mundo já pegou. Por isso o nível do poço já abaixou. Então o sacrifício dela é muito maior para retirar o que ela tinha que retirar do poço. Além disso, era cerca de meio-dia. Meio-dia, todo mundo sabe. Se agora, 4 horas da tarde, você estava vindo para cá e estava um sol escaldante desse, não sei se você estava na rua meio-dia, mas imagina meio-dia, uma mulher tendo que buscar água para levar para sua casa num sol de meio-dia escaldante. Então essa mulher está indo para uma zona de sacrifício. Entende que o que essa mulher está indo fazer é um sacrifício de buscar algo num profundo. Essa mulher que está indo buscar nesse poço, encontra agora com um judeu sentado no poço. Esse judeu se chama Jesus, porque Jesus já estava no poço quando ela chega. Isso aqui é profético para algumas pessoas. Talvez você saiu da tua casa e veio até aqui para buscar alguma coisa. Você veio aqui para tentar levar alguma coisa para dentro da tua casa. E quando você chegou aqui, eu quero te dar uma notícia, que Jesus já estava te esperando. O texto vai dizer que quando ela chega no poço, Jesus já está no poço. Interessante é que Jesus está sozinho no poço, mesmo andando com 12 discípulos. Repita comigo, 12 discípulos. Jesus andava com 12, mas quando ela chega no poço, Jesus está sozinho. Veja comigo, Jesus despede eles para ir comprar alguma coisa para comer. Era necessário 12 saírem para comprar? 1 ou 2 já era suficiente. Talvez 3, quem sabe 4, pode levar até 5, era suficiente, mas não precisava ir todo mundo. Mas Jesus manda todos eles irem comprar. Sabe por quê? Porque às vezes o que Jesus quer fazer com você é sozinho, e Ele não pode permitir que ninguém esteja perto, porque o que Jesus tem para fazer contigo, às vezes é só com você. Não entendeu? Eu vou desenhar. Discípulo andava com Jesus, sim ou não? Discípulo andava com Jesus. Então tem vezes que Deus vai despedir até quem anda com Ele, para te deixar sozinho, porque tem coisas que Ele tem que fazer, que o teu pastor não pode estar perto, que o evangelista não pode estar perto, que as irmãs do círculo de oração não pode estar perto, que não pode ter ninguém perto, tem que ser só você e Ele. Então não pense que teu pastor talvez te abandonou, que o evangelista virou a cara para você. Não pense que as irmãs do círculo de oração não querem mais olhar para você. Não pense isso não, mas entenda que muitas das vezes é Jesus que afasta até quem é de Deus para te manter numa posição de sacrifício. Interessante é que quando ela chega no poço, a primeira coisa que Jesus pede para ela é o que ela foi buscar. Quando ela chega no poço, Jesus diz para ela: me dá um pouco de água. Dá água para mim beber. Ela foi buscar. Ela foi fazer um sacrifício. E sabe-se que ela foi buscar água para levar para a casa dela. Sabendo isso, a gente entende que o que ela foi fazer um sacrifício foi pela casa dela. Ela foi fazer um sacrifício pela sua casa e buscar alguma coisa para levar para casa. Talvez você veio aqui hoje, mas talvez o que você veio buscar nem é por você. Talvez o que você veio buscar é por alguém que ficou lá. Talvez o que você veio buscar é por alguém que está dentro de casa e não quer saber nada de Jesus. Não tem a menor
vontade de estar aqui onde você está. Às vezes, você veio buscar por alguém que você queria que tivesse aí sentado do teu lado. Mas ele, quando você chega em casa, é o primeiro a te apontar. Para de ser crente, para de ser fingido, você nem é isso tudo que você diz. Mas fica tranquilo, você veio buscar água e Jesus está aqui. O texto diz que quando ele pede, me dá água, a primeira coisa que ela joga na cara de Jesus é: como pode? Você, sendo judeu, está me pedindo água. A primeira coisa que ela faz é jogar um costume na face de Jesus. E quantas vezes as pessoas estão usando costumes para afastar Jesus delas? E quando eu falo de costumes, eu quero que você me entenda. Quando eu falo de costume, o que eu quero dizer é que quantas vezes você está acostumado a somente orar em tal momento. Então você só ora naquele momento. O que Jesus está dizendo hoje é que está na hora da gente largar alguns costumes na nossa busca. E deixar de ter uma rotina de crente. Porque Deus, Ele não é Deus de rotina de crente. Ele é Deus de crente que se doa para Ele. Quem quebra costumes, mas não perde princípios. Não podemos confundir. Mas isso é uma outra história. Quero voltar para o texto e prosseguir. Jesus diz para ela: se tu soubesse quem te pede água, é tu que me pediria. E me pedindo água, eu te daria uma água que em você se tornaria uma fonte. Mas não é uma fonte de qualquer água. É uma fonte de vida eterna. Só que aí, a mulher samaritana, ela vai dizer para Jesus o seguinte: mas tu não tem como buscar essa água. Você não tem como pegar essa água. Perceba que a segunda coisa de impedimento para o propósito que Jesus tinha na vida dela, que ela usa, o primeiro são os costumes dela. E o segundo, o que ela usa é as possibilidades. Quero que você entenda essa chave. Jesus não precisa de ninguém para abrir certas portas para você. Porque Jesus, ele tem uma chave que tranca umas portas que ninguém abre. Mas ele também tem a chave que abre e ninguém fecha. Então Jesus não precisa das suas possibilidades. Eu quero fazer uma faculdade, mas eu não tenho condições. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus quiser te colocar dentro dessa faculdade, Ele não precisa das tuas condições, não. Eu quero certas posições, mas eu não tenho estudo. Como que eu vou ganhar essa promoção na minha empresa? Jesus não precisa do teu estudo para te colocar em algumas cadeiras que Ele queira te colocar. A gente coloca impedimento nas nossas possibilidades humanas. Olhando para Jesus, ela diz: tu não tem balde. Tu não tem como tirar a água do poço. Só que interessante é que Jesus responde a ela. E Jesus quebra qualquer possibilidade de que ela batesse de frente com ele de novo. Quebrando qualquer possibilidade de que ela batesse de frente com ele de novo, Jesus toma uma atitude, porque ela diz: pois bem, Jesus, eu quero dessa água, me dá dessa água, me dá dessa água. Muitas das vezes a gente vem aqui, num culto como esse, de consagração, num lugar de sacrifício como esse, para vir 4 horas da tarde buscar o Senhor, é porque quem quer sacrificar, é porque alguém quer alguma coisa a mais de Jesus. Para estar num lugar como esse, 4 horas da tarde, chegar aqui só para dizer para Jesus: pois bem, Jesus, me dá aí dessa água. Porque Jesus não dá de beber para quem só quer um pouquinho de água. Porque o que Jesus queria para ela está dentro do texto. Jesus diz: eu vou te dar uma água que dentro de você vai virar uma fonte. Jesus não quer matar a sede de ninguém. Jesus quer fazer da gente fonte. Jesus quer transformar a gente em fonte aqui nessa tarde. Oh, glória a Deus! O texto diz que quando essa mulher pede da água de Jesus, me surpreende. Por quê? Porque Jesus fala para ela: pois bem, tu quer da água? Vai chamar teu marido então.
É aqui onde entra o problema. Por quê? Porque a mulher que está no poço vai responder a Jesus dizendo: eu não tenho marido. E Jesus responde para ela dizendo: disseste bem, e disseste com verdade, porque tu já teve 5, mas esse que tu tem agora não é teu. Eu preciso que você entenda essa chave aqui. Jesus diz para ela: vai na tua casa chamar o teu marido. Perceba que Jesus está no poço com ela, está num poço com ela, conversando com ela já há algum tempo. Só que conversando com ela já há algum tempo, Jesus já sabe que o problema dela nunca teve no poço. O problema dela está dentro de casa. Eu preciso que você entenda isso aqui. Jesus está no poço com ela, mas já entendeu que o problema dela está dentro de casa. Só que enquanto Jesus está com ela no poço, Jesus já está resolvendo um problema que ela deixou do lado de dentro da casa dela. Eu preciso que você pegue isso com força. Enquanto você está aqui, buscando no poço uma água para você, enquanto você está aqui numa tarde como essa, buscando dessa água do Espírito de Deus, Jesus está lá na tua casa, cuidando de algumas situações. Jesus está lá na tua casa, resolvendo alguns problemas. Aleluia! Enquanto tu está aqui, Jesus está indo lá para te dar vitória. Interessante é que quando Jesus fala isso, Jesus dá uma senha para ela. E talvez essa senha seja uma senha que a gente está precisando. Que senha é essa? Perceba que Jesus diz para ela: tu já teve 5 maridos, só que esse que tu tem não é teu. Perceba que o que Jesus está dizendo para ela é que você já tentou por algumas vezes. Para dizer e ser específico, tu já tentou 5. E por 5 vezes tu fez até certo, porque 5 eram maridos. Não deu certo, mas a tua atitude foi certa. Não deu certo, mas a tua atitude foi certa. E esse sexto não é teu. O problema é que agora tu está errando. Tu tentou da maneira certa várias vezes e nunca conseguiu, sempre deu errado. Mas não é porque tentou da maneira certa e deu errado que está na hora de tentar da maneira errada. Porque tem gente que tenta da maneira certa, só que não vê resultado. E aí começa a achar que Deus não está no negócio, aí tenta de novo. Da maneira certa, mas não vê resultado. E aí tenta de novo, até um ponto que começa a fazer de qualquer maneira. Ou começa a fazer da maneira errada. Por quê? Porque eu faço da maneira certa e não vejo resultado. E eu vejo tanta gente por aí fazendo errado e nada acontece. Então eu acho que talvez o segredo seja que eu esteja errada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: atitudes certas, mesmo que não dê certo, não é porque Jesus rejeitou. É porque às vezes só não é o tempo de Jesus fazer o que você acha que ele tem que fazer. Perceba que, depois disso, ela diz para Jesus: perceba que tu és um profeta, porque tu diz tudo que eu fiz. E aí ela começa a jogar algumas coisas em Jesus, porque ela precisa entender se ele é a profeta, que tipo de profeta Jesus é. Ela vai dizer, nossos antepassados diziam que nós deveríamos adorar aqui. Os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, que é o templo. Aonde se deve adorar? Interessante é que a resposta de Jesus, você conhece, é uma frase emblemática. Está chegando um tempo que o meu Pai
procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo, nem no monte, muito menos em Jerusalém. Eu estou à procura de pessoas que vivem uma vida de sacrifício. Não é que vem num culto só como esse, só sacrifica quando está aqui, mas quando sai faz tudo de qualquer maneira. Não é para pessoa que sobe monte dia e noite, mas quando desce o monte continua vivendo de qualquer maneira. Jesus está dizendo, eu estou à procura de pessoas que vivem aqui, vivem lá e vivem por onde passa um espírito de adoração. Interessante é que toda vez que eu leio esse texto, que meu pai procura os verdadeiros adoradores, eu me recordo de Isaías capítulo 6, quando ele diz que ele vê os serafins adorando ao mestre, a Deus, num trono. E ele vai dizer que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e com 2 cobriam os rostos. Diga, com 2 cobriam os rostos. Com 2 cobriam os rostos. Interessante é que a face do serafim não aparece, mas ele não deixa de adorar. Eu preciso que você pegue isso aqui. Ele não tem a cara estampada no cartaz, mas ele não deixa de adorar. E ninguém convida ele, mas ele não deixa de adorar. No banheiro dele não tem ninguém vendo, mas ele não para de adorar. O que Jesus está dizendo é que ele está procurando aquele que não precisa aparecer para ser. É aquele que é, e por isso, no momento, ele vai aparecer. Incrível é que eu já estou indo para o final. Incrível é que Jesus, após falar isso com ela, essa mulher se enche tanto das palavras de Jesus, que resolve largar o cântaro que estava nas suas mãos e chamar todo mundo da cidade, porque aquilo que ela recebe, ela quer espalhar. Percebeu? Encontrou no texto o nome dessa mulher? Pode procurar. Não tem o nome dessa mulher. Pode buscar nos historiadores, não tem o nome dessa mulher. Pode procurar em qualquer livro, não tem o nome dessa mulher. E perceba que mesmo sem o nome dela ser dito, ela está espalhando o evangelho. Mesmo sem o nome dela ser conhecido, ela sai espalhando quem é Cristo. Mesmo sem ser conhecida, Jesus está à procura de pessoas como essa, que não precisam da mídia, não precisam da internet, precisam apenas do amor e do fogo que arde dentro. Essa mulher sai desesperada para contar para todo mundo quem Jesus era. Só que interessante é que o texto diz que essa mulher, ela foi com um cântaro buscar água. Só que quando ela vai, ela larga o cântaro para lá. Ela foi buscar água. E a água que ela foi buscar, ela tinha em mente: a água que eu vou buscar, eu vou colocar aqui dentro. A água que eu vou buscar, eu vou colocar aqui dentro. O que eu preciso, eu vou colocar aqui dentro. O que eu preciso, cabe aqui dentro. Só que depois de Jesus falar com ela, ela até larga o cântaro. Porque ela entende que os limites que ela carregou com ela até aquele momento, Jesus não cabe neles. Algumas pessoas entenderam isso aqui, eu vou repetir. Ela foi com limites, achando que Jesus cabia dentro dos limites que ela carregava. Só que ao ter um encontro real com Jesus, ela larga os limites para lá e sai espalhando que Jesus é muito maior do que aquele que ela foi buscar. Jesus é muito maior do que aquele que você achou que ele era. Jesus tem muito mais poder do que você imagina. O problema é que nós que limitamos o poder de Jesus na nossa vida. Somos nós que viemos para uma tarde como essa para buscar Jesus trazendo cântaro. Eu vou desenhar isso aqui para você entender. Somos nós que chegamos numa tarde como essa dizendo: eu quero que Jesus trabalhe lá na vida do meu marido.
Jesus não quer só trabalhar na vida dele, não. Jesus quer transformar. Poucas pessoas entenderam isso aqui. Às vezes você veio para cá e você vem buscar uma porta de emprego. Só que Jesus não cabe nesses limites aí de uma porta de emprego. O emprego que Jesus quer te dar é muito maior do que até você acha que você pode entrar. Ah, não estou entendendo. Eu vou desenhar mais ainda. O problema é que você veio buscar pouca coisa. E o que Jesus está dizendo é que hoje o que Ele tem para te dar é muito maior do que aquilo que você veio buscar. Eu encerro essa mensagem te dizendo somente uma palavra, que se hoje você sair daqui com ela, pode transformar a tua vida. O texto diz que o poço que Jesus se assenta é próximo à cidade de Sicar. O significado da palavra Sicar é cidade da falsidade. E tem tanta gente que durante muito tempo buscou em meio à falsidade o que achou que tinha. Tem muita gente que em terra de falsidade achou que podia levar para casa o que queria. Não entendeu? Eu vou te explicar, eu vou deixar isso bem claro para você. Quantas das vezes você veio, entrou aqui, e você com os teus lábios disse, eu saio daqui em posse da minha vitória. Mas no teu coração, você já estava pensando, vou chegar lá e o mesmo problema de novo. Quantas vezes você veio para uma tarde como essa, foi algo profético demais, a ponto de você falar assim, nossa, eu estou muito cheio de Deus. E quando você saiu daqui, você já saiu com o pensamento, mas quando eu chegar lá, mas se aquela tribulação estiver lá, mas hoje ela vai me conhecer. O problema é que quantas vezes nós nos colocamos em Sicar, num ambiente de falsidade espiritual. Preciso que você entenda isso. Quantas vezes nós achamos, dizemos e pronunciamos, busquei e encontrei. Só que o próprio Jesus vai dizer que naquele grande dia, muitos vão dizer, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, mas ele vai dizer, eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque veio até o poço, mas não encontrou com Jesus. Isso está dentro de uma outra mensagem minha, mas eu preciso deixar para você aqui. Existe uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. E essa mulher, segundo historiadores, segundo o livro Manual dos Costumes Bíblicos, diz que quando a mulher estava no fluxo de sangue, ela ia para um lugar chamado de Vale dos Rejeitados. E ficava lá até que o seu fluxo passava, mas essa mulher fazia 12 anos que o fluxo não passava. Passando 12 anos e o fluxo não passando da vida dela, a Bíblia diz que as mulheres vão e vêm do seu momento de fluxo. Então vem-se a notícia, chega a notícia, porque como uma boa mulher, elas conversam entre elas, e como uma boa mulher, vem uma notícia dizendo, tem um profeta que se levantou aí chamado Jesus de Nazaré, que está curando por aí, sabia? Sério? Sério? Tem um homem aí chamado Jesus de Nazaré que está transformando, que está mudando, que está fazendo, que está acontecendo. Sério? Sério? Tem um homem aí chamado Jesus de Nazaré que está fazendo grandes milagres. Sério? Sério? Mas um belo dia, a informação que chega para ela naquele lugar é, sabe aquele Jesus que muito tempo a gente falou que está fazendo milagre por aí? Ele está chegando aqui. Teve gente que entendeu isso aqui. A informação que chegou durante muito tempo é que existia um Jesus. Mas a informação que chega agora para ela é que Jesus chegou aí. E a informação de que Jesus chegou aí faz com que ela tome uma atitude. Que atitude é essa? De ir até Jesus. Sabe por quê? Porque hoje
nessa tarde, nasce uma geração que não está satisfeito somente em ouvir falar de Jesus, não está satisfeito somente em ouvir falar que Jesus faz, somente em ouvir falar que Jesus pode, somente ouvir falar quem é Jesus. Está nascendo uma geração que vai ter um encontro com Jesus, e muito mais que isso, vai sair por aí espalhando quem Ele é. Hoje nasce essa geração. Levante suas mãos que eu quero profetizar e eu entrego o microfone. Pode vir para cá, ele. Hoje você vai sair daqui com algo diferente. E você não vai sair com um cântaro, não. Não. E tu também não vai sair com um poço, não. Tu não vai sair daqui com água, não. Tu vai sair daqui com muito mais que isso. Tu vai sair daqui sendo uma fonte. Se até hoje tu chegou na tua casa e tu falou, marido, tu é atribulado, tu vai chegar, tu vai falar, tu é uma bênção. Se até hoje você chegou e bateu de frente com o teu problema, hoje você vai chegar e vai profetizar sobre ele. Porque chegou o tempo de profetizar sobre a tua situação. Glórias a Deus. Saia daqui em posse de uma palavra profética. Só que essa palavra profética não sai de mim não, ela vai sair de dentro de você. Porque numa tarde como essa, você veio aqui e você buscou a água. E a água que Jesus te deu não é só para você, mas é para o teu problema, é para a tua casa, é para a tua família, é para todo mundo por onde você passar. Beber da água que você agora é fonte. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.